Eu te garanto que você vai aprender a pequena e a grande circulação após esse vídeo. E não só isso, vai entender um pouco também sobre o ciclo cardíaco e anatomia do coração. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, para a gente entender de uma vez por todas como funciona a grande e a pequena circulação, vocês vão precisar de uma folha, tamanho A4 e 3 canetas. Uma caneta na cor vermelha, uma caneta preta e uma caneta azul. Quando eu vou utilizar a caneta azul? A azul eu vou utilizar quando o sangue ele for rico em gás carbônico, em CO2. Eu vou utilizar a caneta vermelha quando o sangue for rico em gás oxigênio. Vai ser uma forma fácil de representar o sangue que contém no interior daquele vaso ou daquela cavidade do coração, que a gente chama também de sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e o sangue venoso, que é o sangue rico em dióxido de carbono, o CO2 ou gás carbônico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma representação didática do coração humano. E como que é feito essa representação didática? Através do famoso coração quadrado. Então, nós vamos fazer um quadrado no centro do papel, certo? E nesse quadrado, a gente vai separar as cavidades do coração. Então, nós vamos fazer aqui as 4 cavidades do coração. Lembrando que nós temos as cavidades superiores, que a gente chama de átrio, e as cavidades inferiores, que a gente chama de ventrículo. Então, os ventrículos estão na parte de baixo e os átrios na parte de cima. Outro detalhe importante é que a gente tem o lado esquerdo, levando em consideração que essa imagem está numa vista anterior, então eu estou olhando ela numa visão anterior, vou até colocar aqui, ó, vista anterior. E aqui eu tenho o lado direito do coração. Então eu tenho o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, dando continuidade a essa explicação, alguns detalhes a gente não pode deixar passar desapercebido. Os átrios são câmaras receptoras de sangue, ou seja, os átrios recebem sangue de algum lugar do corpo. E os ventrículos? Os ventrículos são câmaras ejetoras, ou seja, mandam sangue para algum lugar do corpo. E os vasos sanguíneos? As artérias são vasos eferentes e as veias são vasos aferentes. O que significa isso? As veias levam para o coração o sangue de algum lugar, ou seja, as veias são vasos aferentes. Então, se leva de algum lugar para o coração, você sempre vai encontrar veias nos átrios. E as artérias? As artérias levam sangue do coração para algum lugar, ou seja, as artérias são vasos eferentes, levam sangue do coração para algum lugar, ou seja, nos ventrículos encontramos as artérias, que são vasos eferentes, e nos átrios encontramos as veias. Então já fica aí uma grande dica para você nunca se confundir, nunca errar com isso. Sempre a veia vai carregar um sangue rico em CO2? Nem sempre. Na maioria das vezes, sim. E as artérias sempre vão carregar sangue rico em O2? Nem sempre. Na maioria das vezes, sim. Então, eu vou mostrar para vocês exatamente onde a gente pode encontrar essas exceções na circulação sanguínea, mais precisamente nos vasos da base. Então, para a gente dar continuidade, imediatamente a gente faz o quê? A gente larga a caneta preta e pega uma azul. Para quê? Para a gente representar o sangue
que vem do corpo em direção ao coração. E esse sangue vem do corpo para o coração e vai para qual destas 4 cavidades? O sangue ele vai exatamente para essa cavidade através de 2 grandes veias, para o átrio direito. Nós temos aqui a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Vejam que eu estou utilizando a caneta azul, representando um sangue rico em CO2. Então o que significa isso? A veia cava superior traz sangue da metade superior do corpo, cabeça, pescoço, membro superior. E a veia cava inferior traz sangue para o coração da metade inferior do corpo, região abdominal, pélvica e membros inferiores. Então, esse sangue que está chegando aqui no átrio direito é um sangue rico em CO2. A gente pode aqui utilizar a caneta azul para demonstrar que o lado direito do átrio direito, está com sangue rico em CO2. E aí o que acontece? Esse sangue ele tem que ir para uma outra cavidade. Para qual cavidade vai esse sangue? Esse sangue ele sempre passa da cavidade superior para a cavidade inferior, ou seja, não existe comunicação do lado direito com o lado esquerdo do coração. Então existe uma abertura aqui chamada de ósteo atrioventricular, ou seja, que fica entre o átrio e o ventrículo, e nesse ósteo a gente vai ter a famosa válvula tricúspide. O que é uma válvula tricúspide? É uma válvula com 3 folhetos. Esses 3 folhetos, essa válvula se abre para permitir que o sangue passe do átrio direito para o ventrículo direito. Então o sangue simplesmente ele desce, ele segue o caminho dele, até o ventrículo direito, certo? Então o ventrículo direito, ele também é uma cavidade que tem o sangue rico em CO2. A partir daí o ventrículo ele vai ejetar esse sangue. Ele vai mandar esse sangue para onde? Para os pulmões. Mas só um vaso vai sair do ventrículo direito. É o vaso que a gente chama de tronco pulmonar. Então veja que eu continuo com a caneta azul, eu continuo demonstrando que esse sangue está rico em CO2. Mas só que nós temos 2 pulmões. Então esse tronco pulmonar, ele precisa se bifurcar, ele vai se dividir. Ele vai se dividir em artérias pulmonares. Artéria pulmonar esquerda e aqui a artéria pulmonar direita. Por quê? Porque ele vai levar esse sangue até os pulmões para que esse sangue seja oxigenado, ou seja, para que ocorra a hematose, a troca gasosa. Então, o sangue ele vai chegar até os nossos pulmões, certo? Pulmão direito e pulmão esquerdo pelas artérias pulmonares, certo? E aí, o que acontece? A hematose. Então, é deixado ali o CO2 que vai ser excretado. Não se esqueçam que o nosso sistema respiratório é um sistema excretor, vai colocar para fora do nosso corpo algo que esteve dentro do nosso metabolismo intracelular, que é esse CO2, e vai captar do ar atmosférico o gás oxigênio. E aí o que vai acontecer? O nosso sangue ele vai ficar agora oxigenado, a gente vai começar a utilizar mais a caneta vermelha. E aí esse sangue tem que retornar ao coração para que ele seja distribuído para o corpo. E o que acontece? Esse sangue agora rico em O2, ele retorna ao coração. Ele chega no átrio esquerdo, só que no átrio esquerdo chegam 4 veias que a gente chama de veias pulmonares. Esse sangue agora chega ao átrio esquerdo oxigenado porque ele acabou de sofrer a hematose. Então esse sangue oxigenado ele vai chegar
até o átrio esquerdo através de 4 veias pulmonares, as veias pulmonares esquerdas e direita. E aí, esse sangue ele tem que passar do átrio para o ventrículo. Eu falei que só tem comunicação da câmara superior com a inferior. E aí, a gente tem aqui uma válvula, só que essa válvula agora ela não tem 3 cúspides, 3 folhetos, como a válvula que fica do lado direito. Ela tem apenas 2 folhetos. Ela é chamada de bicúspide ou mais conhecida como válvula mitral. Essa válvula fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, novamente, e dando continuidade, né, rico em O2, certo? E o ventrículo esquerdo, ele vai bombear esse sangue para a principal artéria do corpo, que é qual? É a artéria aorta. Então, essa artéria aorta, ela vai distribuir o sangue para o corpo inteiro, para todo o nosso corpo, para todas as nossas células. E aí nós teremos novamente uma hematose, uma nova troca gasosa. Só que agora vai ser o inverso. Vai ser deixado o O2 em cada uma das células do corpo, certo? E vai ser captado o CO2 do metabolismo intracelular. A grande diferença é que a hematose aqui é o que a gente chama de hematose celular. E essa outra hematose é a hematose pulmonar. Então, é importante a gente diferenciar os tipos de hematose. E agora esse sangue, ele volta a ficar rico em CO2 e ele retorna ao coração, só que pelas veias cavas superior e inferior, dando continuidade e sendo um ciclo que não termina. Isso é muito importante destacar. Outra coisa, essas válvulas que eu mencionei, que ficam entre os átrios e os ventrículos, são chamadas de válvulas atrioventriculares. Então, a tricúspide, que fica do lado direito, e a bicúspide, que fica do lado esquerdo, são válvulas atrioventriculares. Existem mais válvulas no nosso coração? Existem sim. São as chamadas válvulas semilunares. A gente vai ter uma válvula no início do tronco pulmonar e uma válvula no início da artéria aorta. Ambas as válvulas são tricúspides, ou seja, possuem 3 folhetos. Essas válvulas são as semilunares. Válvulas semilunares. Então, nós temos 2 conjuntos de válvulas. As válvulas atrioventriculares, que ficam entre átrios e ventrículos, e as válvulas semilunares, que ficam entre ventrículos e artérias correspondentes. A válvula pulmonar fica no início do tronco pulmonar e a válvula aórtica fica no início da artéria aorta. Então, como acontece essa circulação do sangue pelo nosso corpo? Muito simples. Os átrios trabalham em conjunto. Então, quando o átrio direito se contrai, o esquerdo também contrai. E quando eles estão se contraindo, o que acontece com os ventrículos? Eles estão relaxando. Por quê? Para que dê a oportunidade para o sangue descer e seguir o seu caminho. Então imagine só, no momento que o átrio relaxa, o átrio está recebendo o sangue. O relaxamento do coração a gente chama de diástole, certo? Então, no momento que o átrio relaxa, o sangue está chegando até ele. Ou seja, o átrio está enchendo de sangue. E o ventrículo, nesse momento, ele está contraindo. Para quê? Para que ele ejete o sangue para as artérias correspondentes. O ventrículo direito para o tronco pulmonar e o ventrículo esquerdo para a artéria aorta. E depois o que acontece? O átrio vai começar a se contrair para quê? Para ejetar o sangue, para fazer com que o sangue desça até o ventrículo.
Então o sangue vai chegar até o ventrículo. Nesse momento que o átrio está contraindo, o ventrículo ele está relaxando, para que ele consiga receber esse sangue. Então, as cavidades superiores funcionam de forma antagônica às cavidades inferiores. É muito importante ressaltar isso para que a gente entenda esse mecanismo da circulação do sangue. Um outro ponto interessante é que os átrios são câmaras receptoras de sangue. Então, o seu músculo, que é o miocárdio, que é o músculo encontrado no nosso coração, esse músculo ele tem um menor trofismo em câmaras que fazem menos força. Ou seja, a quantidade de miocárdio que a gente tem nos átrios é bem menor do que a quantidade que a gente tem nos ventrículos. Por quê? Porque a força que o átrio faz é apenas para que o sangue desça para a cavidade inferior. Agora, o ventrículo direito, por exemplo, ele tem que bombear o sangue até os nossos pulmões. Então, ele precisa de um miocárdio mais hipertrofiado. Então, a gente representa exatamente aqui um miocárdio mais espesso do que o miocárdio encontrado nos átrios. E o ventrículo esquerdo? O ventrículo esquerdo, ele bombeia sangue para o corpo todo. Então ele precisa de muito mais força do que o ventrículo direito. Ou seja, ele precisa de um miocárdio ainda mais forte. Então a gente faz uma representação aqui com uma quantidade de miocárdio maior no ventrículo esquerdo do que no próprio ventrículo direito. E lembrando, não existe comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo, e ventrículo direito e ventrículo esquerdo, porque existe musculatura separando essas regiões. É o que a gente chama de septo interatrial, que fica entre os átrios, e septo interventricular, que fica entre os ventrículos, não permitindo a comunicação do lado direito com o lado esquerdo. E outra coisa importante também é que a grande e a pequena circulação, o que seria isso? Vamos colocar aqui embaixo. Grande circulação. Pequena circulação. A grande circulação é aquela que tem, também chamada de circulação sistêmica, é aquela que tem ligação com o nosso corpo. Ou seja, a grande circulação é aquela que manda o sangue para o corpo e depois devolve para o coração. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual a cavidade cardíaca ou câmara cardíaca que manda sangue para o corpo? O ventrículo esquerdo através da artéria aorta. Então a gente coloca aqui, ó, a grande circulação se inicia no ventrículo esquerdo. E a pequena circulação? Ela vai começar no ventrículo direito, porque ela vai ser uma circulação pulmonar. Então, a grande circulação inicia no ventrículo esquerdo, vai para o corpo e depois retorna ao coração, aonde? No átrio direito. E a pequena circulação, que é a circulação pulmonar, ela manda sangue para os pulmões através de quem? Do ventrículo direito. Depois que esse sangue chega até os pulmões, ele retorna, depois de sofrer a hematose, ao coração. Para onde? Para o átrio esquerdo. Então a gente pode dizer que a grande circulação ou circulação sistêmica se inicia no ventrículo esquerdo, manda sangue para todo o corpo e depois esse sangue retorna ao coração no átrio direito. E a pequena circulação ou circulação pulmonar, ela se inicia no ventrículo direito, manda sangue para o pulmão e depois retorna esse sangue para o átrio esquerdo. Outros detalhes também que a gente tem que falar aqui é que o lado direito do coração, veja bem, é um lado com sangue rico em CO2 e o lado esquerdo do coração é um lado com sangue rico em O2.
Como eu disse no início do vídeo, a maioria das artérias transportam sangue rico em oxigênio. Aqui nos vasos da base, a gente tem o exemplo da artéria troncopulmonar e das artérias pulmonares direita e esquerda, que são exemplos de artérias que transportam sangue rico em CO2. E as veias, na sua grande maioria, transportam sangue rico em CO2, mas nós temos as veias pulmonares, que é uma grande exceção. São exemplos de 4 veias que transportam sangue rico em oxigênio. E vimos também que as válvulas existentes no coração são válvulas que permitem que o sangue passe adiante e quando ela se fecha, evita o refluxo. Ou seja, as válvulas atrioventriculares, quando fechadas, evitam o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. E as válvulas semilunares, quando fechadas, evitam o refluxo das artérias para os ventrículos. Esse coração quadrado é a melhor maneira de aprender a grande e a pequena circulação. Você ficou com alguma dúvida ainda? Deixa aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.